O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema da fé nas Sagradas Escrituras ocupa um lugar central, porque toda a obra da criação de Deus, aliás, a própria Sagrada Escritura, se ela não for lida com os olhos da fé, será para muitos apenas um livro de contos. A Bíblia, ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo e deve ser lida, orientada pelo Espírito Santo. Por isso é um livro de fé, que conta experiências de fé de um povo resgatado da escravidão, educado segundo Deus, segundo o coração de Deus, em busca da terra prometida e depois redimida pelo Filho de Deus. Portanto, ao aproximar-nos da palavra de Deus, devemos aproximar sempre com esse intuito, com esse pedido dos discípulos: Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa compreender o que é que o Senhor me está pedindo, o que é que o Senhor me está dizendo neste dia, nesta ocasião. E vemos que aqui esse evangelho é um pouco já adiantado, mas uns versículos anteriores, Jesus havia advertido os discípulos sobre as consequências de ser seguidores dele. Há uma coisa em Jesus que me fascina: ele nunca mentiu, nunca enganou, nunca fez falsas promessas. E tampouco foi ingênuo. Quando convida os seus discípulos para o seguirem, ele adverte também quais são as consequências boas e quais são as más consequências também. E para que é que ele quer de seguidores? Os discípulos de Jesus não foram chamados para estar somente sentados e escutando. Foram chamados para escutar e depois se tornar anunciadores, continuadores da missão. E ao ser continuadores desta missão, eles devem estar preparados para o que vão encontrar. E ao escutarem das dificuldades, dos desafios e da dureza, que é a palavra, da exigência, é que eles pedem a Jesus: aumenta a nossa fé. Porque se não é pela ótica da fé, não tem sentido. Não faz sentido muita coisa na vida. Se não olhamos a nossa história pessoal, com os fracassos, com os acertos, com as derrotas e vitórias, à luz da fé, nós não vamos encontrar sentido em muita coisa. Mas quando nós permitimos que a graça de Deus nos alcance
e com os olhos da fé vemos que Ele, desde quando nascemos, desde antes de nascermos, já tinha posto os olhos em nós, toda a nossa história, seja ela como for, vamos entender que tem um propósito divino, que tem um sentido divino, que tem um sentido de fé. E por isso também Jesus diz aos discípulos: olha, se fosse a fé de vocês o tamanho de um grão de mostarda, você poderia mover montanhas. Muitas coisas já não seriam difíceis, porque a fé vence os obstáculos. Mas aí então nós temos que nos perguntar: o que significa ter fé então? O que significa dizer eu tenho fé em Deus? Primeiro, que fé não é certeza, fé é esperança. A fé é a esperança que nós colocamos em Deus, a confiança que nós colocamos em Deus. E é aquela confiança de quando nos acabou toda o que nós pudéssemos estar agarrados, prendido, é quando nós nos jogamos, nos colocamos inteiramente nos braços do Pai, assim como uma criança, quando está aprendendo a andar, a caminhar, confia totalmente no seu pai e na sua mãe. Olhando as crianças, elas têm fé nos seus pais. E a confiança é tão grande que sabe que o seu pai e a sua mãe não vai abandonar, porque cuida dele. Fé, então, é esta confiança total em Deus. Uma confiança total em saber que, apesar das dificuldades, das crises que podemos enfrentar na nossa vida, Deus não nos abandona, Ele está junto de nós. Tem uma história que diz, ou melhor, se eu não me engano, quando o Papa Bento XVI visitou o campo de Auschwitz, campo de concentração de Auschwitz, fizeram esta pergunta: aonde Deus estava quando milhões de pessoas estavam sendo mortas naqueles campos de concentração? E a resposta do Papa foi: Deus estava ali com aquelas pessoas, morrendo com aquelas pessoas também, porque Deus não abandona as suas criaturas. A fé também não é um sentimento. É interessante, né? Eu que acompanho um pouco dos retiros, sempre quando tem um retiro, seja de jovens, de casais, de catequista, tem aquele momento eufórico. Nos primeiros dias é uma maravilha, parece que houve uma conversão simultânea. De repente a pessoa deixou de ser água e se transformou em vinho. E aquela emoção passa. De repente passa um ano daquele retiro e a pessoa já nem se lembra de todos os propósitos que ela tinha feito. Ela esquece. Portanto, a fé também não é sentimento. Ela pode sim nos proporcionar sentimentos de paz e serenidade, mas isso é fruto da fé e não a fé em si. A fé, então, se tratando desta confiança em Deus, é a relação que nós somos chamados a ter com o nosso Criador. E quando eu digo relação é de quando eu me levanto até o momento em que me deito. De saber que todo o meu dia, toda a minha existência, todo o meu ser é orientado para o Criador. E quando eu estou dormindo, que não estou consciente, dizia um dos santos, neste momento eu me sinto como uma criança no colo do pai ou da mãe, que dorme em segurança. A fé, queridos irmãos e irmãs, é este dom que nós recebemos, que somos chamados a nutri-lo, a crescer e a amadurecer, a sair das nossas zonas de conforto, a sair das nossas infantilidades que às vezes nós temos. Como encontramos infantilidades na questão da fé? Como encontramos às vezes a nossa relação com Deus um pouco de pirraça, como uma criança mimada. Se o Senhor não me der isso, eu não faço isso outro. Porque eu quero neste momento, para depois eu já não quero. Porque parece que Deus já se esqueceu de mim.
somos chamados, e isso vai dizer o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, a crescer e a amadurecer na fé também. A propósito, o apóstolo fala de 3 consciências que nós temos: uma consciência biológica, uma consciência psíquica e a consciência espiritual, a qual todos nós somos chamados a crescer, quer dizer, olhar tudo que existe a partir da fé, com os olhos do Pai. Por isso Jesus novamente disse: se vocês tivessem fé, tudo o que vocês pedir em nome do meu Pai será concedido. Seja o que for. Então também, outra coisa que o Evangelho nos leva a refletir: quais são os pedidos que eu tenho feito a Deus? Nessa relação que eu tenho com Ele, quais são as preces que cotidianamente eu tenho apresentado a Ele? São coisas necessárias para a minha vida e para o meu crescimento humano, espiritual e psíquico? Ou será que se trata nada mais de um capricho? A fé, ela nos leva a discernir. Aí vemos já uma consequência prática. Quem vive a sua fé, ela não anda só falando palavras bonitas. Ela demonstra através de atos, de atitudes. E uma das primeiras atitudes que vemos em uma pessoa de fé é que ela não julga, ela faz discernimento. Porque o julgamento é feito a partir das aparências, o discernimento é feito a partir do coração. Quem julga pelas aparências sempre se equivoca. Quem faz o discernimento à luz da fé e da Escritura sempre acerta. Porque não faz a partir dos seus próprios preconceitos, seus maus costumes, mas a partir dos olhos e do coração de Deus. Por isso também escutamos na segunda leitura, isso que diz São Paulo a Timóteo: exorto que reavive a chama do dom que Deus colocou em vosso coração. No dia do nosso batismo, todos nós recebemos como graça o dom da fé. Essa pequena chama que foi acendida e a qual nós somos chamados a nutri-la todos os dias, rezando, mantendo esta comunhão diária com Deus. Estando atento para escutar, porque Deus, quando fala conosco, Ele não nos manda mensagem de WhatsApp. Ele não escreve um correio, um e-mail. Ele nos fala através de coisas ou de situações muito concretas. Eu me lembro uma vez lá em São Paulo, eu estava indo para a igreja e sempre levava 1, 2, 3 moedas no bolso. E um dia eu já saí apressado, cheguei no semáforo, tinha uma menina, uma moça que sempre estava pedindo dinheiro ali. E naquele dia ela chegou e falou: o senhor tem uma moedinha para poder comprar um café para mim? Eu inconscientemente disse: bom dia, minha irmã, eu não tenho nem um centavo hoje. Ela parou, ficou olhando e me disse: eu já não quero dinheiro, porque é a primeira vez que alguém me chama de irmã e me diz bom dia. Foi um tapa na minha cara, porque eu disse de certa forma inconsciente. Isso me fez pensar: quantas vezes é muito mais fácil tirar do meu bolso uma moeda e entregar a uma pessoa para que não me esteja enchendo a paciência, do que olhar para o rosto daquele que é o meu próximo, que é o Cristo, chamá-lo de irmão e desejar bom dia. A fé, ela tem um desdobramento prático. A fé, ela tem que ser vivida através de atitudes concretas. Dizia o Papa Francisco, quando fez uma visita ao Quênia para os religiosos: diga-me como trata o teu semelhante e eu te direi como você trata a Deus. Não existe relação de fé com Deus sem relação de confiança, de cuidado com o próximo. Não existe relação de fé com Deus sem respeito e perdão para com o próximo. Por isso o mandamento é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, como uma experiência pessoal que nasce
para que depois eu possa dar ao outro do que eu experimentei. Creio que a carta de São Paulo, ela não só é atual, como é urgente para nós hoje também. Tendo o Evangelho como referência, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Creio que é essencial que hoje nós reavivemos esta chama que Deus colocou em nosso coração, esse espírito de fortaleza e não de timidez, de vergonha, de fraqueza, de escravidão, mas um espírito de liberdade, um espírito que nos faz filhos de Deus. E testemunhar essa realidade do reino nos dias atuais. Quando nos reunimos enquanto igreja para celebrar o mistério da Eucaristia, em cada vez que fazemos isso, deveríamos, ou melhor, devemos, ao sair crescidos e fortalecidos um pouquinho mais na nossa fé, reavivados um pouquinho mais na nossa fé. E durante a semana, esta fé deve ser demonstrada em uma atitude nova, em algo novo. Hoje na manhã dizia: a fé, quando temos realmente e vivemos, ela nos leva a ser pessoas generosas e agradecidas. Aos filhos, a fé desperta a consciência de agradecer aos pais sempre pelo dom da vida e pelo amor que têm. Aos casais, aos matrimônios, leva também a gratuidade do esposo dizer à esposa: muito obrigado por estar comigo. E a esposa ao esposo: obrigado por estar comigo. A fé, quando vivida em família, ajuda também a superar as crises, as montanhas das crises pessoais, de relações, econômicas. Dizia São João Paulo II, família que reza unida permanece unida também. E, infelizmente, diante das montanhas que às vezes encontramos no nosso dia a dia, parece que é muito mais fácil abandonar o caminho que pedir que o Senhor aumente a nossa fé e dizer: mova-te, sai do meu caminho, porque eu tenho um Deus maior do que todas as dificuldades. Peçamos então ao Senhor que nos ajude, faça crescer esta fé que Ele colocou em nosso coração e que nos dê a docilidade de estar aberto ao Seu Espírito, que todos os dias nos fala algo, nos instrui algo, e demos espaço ao Espírito na nossa vida para que de fato sejamos pessoas renovadas, pessoas com um espírito de confiança, que viva o Evangelho no dia a dia e dê testemunho do reino de Deus. E termino com esta última frase da segunda leitura: guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. O dom da fé nos foi dado pelo mesmo Espírito que habita no coração de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja